E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Bem-vindos à minha última live dessa série de 10 lives que a gente teve nesses 10 dias. Eu queria agradecer a vocês que todos participaram aí, né, dessa live aí que eu fiz com bastante carinho. Espero ter podido ajudar, né, com algum conteúdo aí para o seu negócio aí, para o seu negócio de sorvete, de gelatos, de picolé. Essa batalha aí que a gente tem todo santo dia em vender, né, pessoal? Pessoal, hoje eu decidi fazer um bate-papo aí com uma pessoa aí que me ajuda bastante, né, que é o meu técnico. Eu conversei hoje com ele para ver se teria a possibilidade de participar aí, para a gente bater um papo aí sobre esses, esses diversos essas diversas dúvidas, né, que a gente tem sobre a parte técnica das máquinas, né, como é que a gente faz para solucionar, por exemplo, se a máquina para de repente, como é que a gente faz para escolher uma boa máquina, as peças. Oi, e aí, Edu? Valeu, cara. Então eu decidi fazer esse bate-papo, mas ele é um cara bem ocupado, sabe, é um cara, assim, que tem muito serviço para ele, ele é muito requisitado, ele é um cara que manja bastante aí sobre o assunto, nessa parte aí de apagar incêndios. Bom, eu vou com vamos tocando aí o assunto aí, né, uma hora vamos ver se ele aparece aí de repente aí. Eu A live ela acabou atrasando justamente porque ele estava fazendo um atendimento aí no shopping aqui de Curitiba, ele estava carregando uma máquina, né, uma máquina pesada e falou se poderia adiar para umas 15 para as 10, né, mas se ele não conseguir entrar, tudo bem. A gente faz um outro dia, né, uma entrevista aí com um bate-papo aí com o meu técnico. Bom, pessoal, eu vou comentar assim qual que é, eu já falei em outras lives, né, a importância de ter um técnico bom, né. Vou contar um pouquinho a história aí, um pouquinho da história que eu tive com ele. Esse cara, o nome dele é Peterson, eu conheci ele há uns 5 anos atrás, quando eu decidi aqui abrir o meu negócio aqui em Curitiba. Ele foi uma indicação aí de um pessoal de alguns fornecedores, e falou: "Ó, liga para esse cara, que esse cara é um cara, assim, que entende do assunto". E logo na primeira conversa foi sensacional, eu senti realmente que ele conhecia muito sobre o assunto, a parte técnica, né, a parte de infraestrutura. Ele acabou dando uma boa orientação do que tinha que fazer, né, porque eu estava na parte de obra, né, montando lá meu laboratório, minha cozinha, e eu nem sabia por onde começar. Aí ele foi lá, ele explicou o que tinha que fazer, falou com o pedreiro, perdão, falou com o eletricista, com o encanador e foi. E a partir daquele momento eu senti, falei: "Putz, esse cara manja do assunto, ele é um cara, assim, que realmente ele conhece bem, ele se aprofunda, ele se dedica bastante ao trabalho dele, né". E então ele é o cara que ele sempre entra nesses 4 anos aí nesse mercado, ele é o único técnico que já entrou, que entra lá na minha gelateria, no meu laboratório para mexer nas minhas máquinas. Eu não confio em nenhuma outra pessoa, ele é o cara, assim, que eu boto a mão no fogo por ele, sabe. Ele é um cara, assim, que conhece muito sobre o assunto, ele nunca me deixou na mão, né, nesses 4, 5 anos, assim, que a gente já se conhece. Independente, pode fazer sol, pode fazer chuva, ele pode estar atolado de serviço, mas na hora H, quando a gente precisa dele, né, na hora que ele é aquele negócio, né, pessoal, a máquina parou, não tem sorvete, se não tem sorvete, não tem venda. E aí, como é que a gente faz? Então, é um cara, assim, que realmente que eu boto fé, assim, eu confio muito nele, as minhas máquinas sempre estão em boas mãos, e ele sempre me ajuda com dicas, né, porque assim, o que acontece quando uma produtora de gelato para de funcionar de repente? A gente, pelo menos, precisa ter alguma noção do que fazer. Será que caiu o disjuntor? Será que saiu da tomada? Não sei. São N motivos para uma máquina parar. Mas uma máquina, ela não para do nada.
Então, o mínimo de conhecimento você precisa ter. Ah, será que acabou água na minha torre de resfriamento? A gente vai lá olhar. Às vezes, a boia pode estar quebrada, pode estar faltando água na torre. Às vezes, já aconteceu uma vez e o disjuntor cair. Imagina, eu ligar para o técnico falando que a máquina parou e de repente ele chega na geladeira e fala: "Ô Renato, o disjuntor estava caído". Então são pequenos detalhes que a gente precisa conhecer. A mesma coisa da pasteurizadora, nossa, a gente tem que sempre fazer manutenção das máquinas uma vez por ano. A gente chama o técnico para ele dar uma olhada na máquina para ver o que precisa ser feito. Mas, as máquinas de sorveterias é que nem carro, é preciso ser feito manutenção anualmente, porque não é só a gente que mexe, os funcionários mexem, né, alguns fornecedores que a gente chama para dar curso para a gente também eles mexem. Então, e a gente sempre depende das máquinas, então é muito importante você ter uma pessoa que conheça. Eh, um outro detalhe, o técnico, você tem que saber reconhecer quando o técnico é bom ou não. Você conhece, você tem que ter um feeling, né, sentir: "Pô, esse cara aqui não tá me enrolando, esse cara aqui é um cara honesto, que ele vai trabalhar direito, ele vai cumprir os prazos". E isso aí você tem que sentir, porque existem técnicos e técnicos, né, pessoal. O mercado aí, a gente vê de tudo. Eu já vi técnico, assim, que, nossa senhora, ele conseguiu queimar uma vitrine, né, uma condensadora de uma vitrine. Imagina o prejuízo que é, né. Ah, ligou o fio errado, mas o cara é um técnico, o cara é conhecedor do assunto. E aí, como é que fica? Sem vitrine, a gente não tem sorvete para vender. Então a gente sempre tem que ter o contato, né, e sentir: "Pô, esse cara é honesto, esse cara aqui eu vou precisar dele uma hora". E já aconteceu isso com o meu técnico. A gente já ficou até 1h na gelateria, olhando a máquina, ele quebrando a cabeça: "Nossa, como é que o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?". É até engraçado, né, a gente trabalhar 2 horas da manhã, a gente que é o proprietário tá cansado e a gente vê o técnico lá trabalhando, queimando, assim, a cabeça, assim, pensando: "Por que será que a máquina parou?". Então, e é uma mão de obra muito difícil de conseguir, sabe. E quando você acha, não tem jeito. É tipo, é a mesma coisa que o pediatra do nosso filho, né. Quando a gente acha aquele pediatra, a gente não muda, a gente fica com ele até o final. E com esse cara ele é assim. E é um cara que ele tem muita demanda de serviço. Ele trabalha não só com sorveterias, mas trabalha com panificação, com confeitarias, com cozinha, né, cozinha industrial. Então é um cara que conhece muito, muito mesmo. Eu fico, às vezes, assustado com o conhecimento que ele tem. E outra coisa, pessoal, quando você vê que é um cara que entende, você vê através das ferramentas. É uma particularidade, assim, que eu vejo nele. Ele investe muito em ferramentas, naqueles medidores de pressão, de medidor de quantidade de ampere, como é que fala? De corrente. São umas máquinas, assim, muito bonitas. Então você vê, pô, o cara investe em ferramentas para o trabalho dele. Ele poderia simplesmente ter um alicate, uma chave de fenda lá mexendo na sua máquina e você vê. Mas quando você vê que o cara vem preparado para te atender, você fala: "Não, então vamos respeitar, né, vamos ver o que o cara está fazendo aí". Então, pessoal, e outra coisa, o técnico, ele quando você precisar comprar uma máquina, fazer alguma troca, assim, o técnico é uma pessoa que pode te indicar, falar: "Olha, eu conheço tal pessoa que está vendendo tal máquina". Então é uma indicação que ele vai te fazer, assim, que você pode ir lá na base da confiança, comprar uma máquina. A gente sabe que máquinas de sorvetes custam na faixa de 45, 50 mil, né, dependendo da máquina. Hoje com o euro nas alturas, uma máquina nova tem em torno de 120, 130 mil reais. Então, hoje em dia, infelizmente, não tem condições de comprar máquina nova, então a gente parte para as máquinas usadas. E como é que a gente vai fazer?
Eu já fui até o Rio Grande do Sul para comprar um ultracongelador. Um ultracongelador da marca Inox, italiana. Eu tinha encontrado na OLX. Falei, bom, não posso comprar somente pelo telefone, fazer a transferência e aí? Nunca vi a máquina na minha vida. Então, quando você for comprar, peça ajuda do técnico. Ele conhece muita gente. E tem muitas, como é que fala, esse mercado de máquinas usadas, hoje em dia é o que vale a pena para quem está começando ou para quem quer expandir o negócio. É um cara assim que a gente pode. E outra, e antes de comprar uma máquina, peça para um técnico dar uma olhada. Ele vai te dar um laudo, né, uma avaliação da máquina para ver. Não, essa máquina está, pelo menos assim, eu verifiquei a máquina, está funcionando perfeitamente, você pode comprar. Às vezes vale a pena pagar. Você vai pagar em torno de uns R$ 300 a visita. É caro? É super caro. Mas olha a máquina que você está usando, né? É uma máquina de 45, 50 mil reais. Você não pode deixar na mão de qualquer pessoa. A mesma coisa de como é que fala? De um pediatra, né? Hoje existem pediatras que cobram R$ 1.000 a consulta e outros que cobram R$ 80. E aí você vai deixar o seu filho na mão de quem, né? Mas aí você tem que colocar na mesa, né? Será que vale a pena? Qual que é o risco que eu vou ter? A máquina, hoje a minha produtora eu tenho ela há 4 anos. Eu faço revisão ela anualmente. Óleo correia, óleo gás. Ele verifica também a fiação para ver se está tudo bem encaixado. E R$ 300, mas muito bem gasto. Pelo menos a máquina não vai parar no meio do caminho. Outra coisa, deixa eu ver, eu fiz várias anotações aqui. Deixa eu pegar aqui uma que eu achei interessante. Uma vez eu estava querendo fazer investimento, abrir uma loja em shopping. Mas será que para produzir em shopping é igual produzir em loja de rua? Aí eu estava conversando com o meu técnico esse dia, ele falei, cara, eu estou querendo abrir uma loja de gelato num shopping para produzir dentro do shopping. Gente, produzir em shopping é totalmente diferente de produzir em uma loja de rua. A loja de rua você pode produzir em qualquer horário, você pode fazer o que bem entender. Em shopping não existem regras. Eu não sabia que para fazer a instalação de uma torre de resfriamento tinha que passar no meio do teto, assim, eu nem imaginava essas coisas. Falei, pô, como é que eu faço para produzir um gelato dentro do shopping? Eu vejo essas gelaterias que existem em shopping, uma coisa é muito complexa. Precisa de espaço, precisa ser um ambiente refrigerado, e eu nem tinha noção disso. O técnico me auxiliou, falei, a máquina, você pode também trocar, ao invés de usar uma máquina refrigerada a água, uma máquina refrigerada a frio, ao ar. Tipo, o ambiente vai ficar quente, mas ela vai estar lá funcionando. Você não vai precisar de uma torre. Então, são algumas dicas que ele dá que, assim, a gente fala, realmente, eu não tinha pensado nisso. Vale muito a pena escutar, né, a opinião técnica. Outra coisa, você que está montando uma gelateria assim do zero, ele entrou. Opa! Ah, que legal. Pessoal, ele tá mais no YouTube, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver. No YouTube, no Instagram, no Facebook, eu não consigo colocar ele no Instagram. Vamos ver se ele tá. Ativar som. Alô, Peter? Peter? Aqui, ó. Alô, Peter? Oi, Renato, tudo bem? E aí, cara? Achei muito trabalho aí? Bastante, só tô achando um lugar aqui que eu tô me deslocando aqui, que eu vim entregar uma máquina para um cliente, tô
tem que buscar outra. Só deixa eu Ah, achar um lugar bom aqui para parar pra gente poder conversar aí na live. galera, técnico bom é aquele cara que trabalha até tarde. Pessoal aí do Instagram, se quiserem entrar lá no meu canal do YouTube, Renato Niwa, sorveteiro empreendedor, tá? Lá a gente vai conseguir bater um papo melhor. Conseguindo parar o carro aí, Peter? Eu Você tô me aqui fala. achando aqui já um lugar bom aqui, que eu tô no carro, daí que também tem iluminação. Tem, acho que daqui a um quilômetro ali tem um posto de gasolina ali, dá pra parar ali bem tranquilo. Então dirige aí tranquilo, cara. Não vai se acidentar, não, cara. Não, aqui tá tranquilo. Tá. Então, Peter, vai terminar tarde o serviço hoje, então, né, cara? Ah, sim, vou ter que fazer uma retirada no equipamento lá numa produtora no shopping, né? No shopping. Aqui em Curitiba também, cara? Curitiba. Tá. Ô, Peter, tá, eu tô conversando aqui com a galera aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram, né? Como é que eu faço aí para encontrar uma mão de obra assim qualificada igual a sua, assim? É muito fácil, cara, de encontrar? Na verdade é o seguinte, Renato, mão de obra especializada para essa linha de sorvete é bem complicado de se achar, tá? Você vai Hum, conseguir ter vários técnicos, às vezes, para outros ramos de atividade, que acaba englobando outros, entendeu? Porque hoje, em relação ao que a gente encontra no mercado, se não tem técnico preparado, não tem uma escola técnica que saia o pessoal pronto, entendeu? O que sim, tem é o pessoal se formando em várias áreas para poder fazer uma, entendeu? entendi, entendi. Você fez algum curso técnico? Você aprendeu tudo na raça aí, no dia a dia aí, da batalha aí? Na verdade, eu sou formado em várias áreas, né? Hum, Então, eu tenho várias formações que em áreas diferentes para poder agregar tudo em uma área só, que é o que eu hum, trabalho hoje, né? entendi, entendi. Mas hoje você é mais focado em sorvete, em confeitaria, em panificação? Na verdade, o meu carro-chefe pode se considerar que é o sorvete, né? Eu tenho bastante clientes na área de sorveteria, tanto de gelateria também. Legal, legal. E o Peter, fala aí para pro pessoal aí, quais são os maiores problemas aí que tem aí numa produção de sorvete aí que você vê aí nas grandes, nas pequenas empresas aí, cara? Você que conhece bem a história do povo aí, dos sorveteiros aí, o que você tem para contar aí do que acontece, né, na produção desses caras aí? Se é igual para todo mundo ou se é muito específico para cada um? Na verdade, assim, na área, né? Isso em toda a área, tá? De manutenção. Eu venho já da metal mecânica, né? Eu venho da indústria já, né? Que é aí que eu passei para a indústria alimentícia mesmo. Uhum, Então a dificuldade é plena em todas. Principalmente aí o pessoal tem dificuldade na parte de padaria, confeitaria e sorveteria também. Então, assim, o que eu pego mais do dia a dia é falta de informação. Falta de informação da parte de usual dos equipamentos. O pessoal não tem qualificação, não tem treinamento, então uhum, acaba ocasionando um mau uso do equipamento, tá? Então gera uma garantia em si do próprio equipamento pelo não saber operar o mesmo. Tem muito sim. problema de instalação, que o pessoal instala mais assim, entrega e vai assim mesmo, entendeu? Daí nessa entrega técnica não é ensinado como é que funciona o equipamento, tudo, e principalmente o dono, o proprietário do equipamento, a maioria não lê o manual. Então o manual é bem importante porque já diz como é que a máquina funciona, as suas características, como deve ser ligado, o cabeamento. Então, assim, esse é o início. Aí depois a gente tem manutenção preventiva, que o pessoal não faz, né, monta e abandona.
e também tem muita parte que o pessoal confia muito no quem vai executar o serviço, mas não sabe a qualificação do pessoal, entendeu? Aí É, que é um outro problema, porque o pessoal acaba executando, fazendo, daí funciona. Mas as máquinas funcionam assim no mais ou menos. Só que o pessoal não sabe, né? Então eu já tive vários casos de pegar, principalmente aí na linha de sorvete soft, que o pessoal já trabalha anos lá, 15, 20 anos aí com máquina soft ou até mesmo com produtor artesanal e já tem assim um vício de erros assim grotesco. E sim. daí aonde que ocasiona muito o mau uso mesmo e a quebra da máquina prematura e o pessoal não sabe, né, É. sobre esses É, detalhes. é aquele negócio, né, Peter? Se nem o dono aí do negócio, ele sabe mexer nas máquinas, não sabe passar, né, o conhecimento para os funcionários, aí fica complicado mesmo, né? Não é nem culpa aí do fabricante, é culpa nossa mesmo, né? Que não vai atrás do conhecimento, né? Ah, sim, E por isso que eu digo. Muitas das vezes, às vezes tem máquinas aí que o pessoal fala, ah, não gostei, não gosto, não usa a marca, mas é porque a pessoa não soube usar. Então, acontece isso constantemente, sabe? O pessoal não tem o interesse de saber como é que realmente funciona o equipamento e só vai usando. Porque tem muita empresa que tem muita rotatividade de funcionário. Então, essa sim, rotatividade que o pessoal que você foi lá deu o treinamento, por exemplo, que sabe de tudo bem certinho, não passa essa informação para o outro funcionário. E daí, assim, cada um vai inventando uma coisa, vai inventando, e daí vai prejudicando a máquina em si. é. É aquele negócio, né? A galera acha que só apertar o botão liga e desliga é o suficiente, né? Mas a pessoa não sabe montar, né? Não sabe lavar a máquina, não sabe pelo menos lubrificar, né? O que tem que ser lubrificado, né? Aquelas borrachas. Isso aí vai aos poucos, né? A máquina vai ficando judiada, né? Então, são pequenas coisas, né, Peter? Se a gente tomar o devido cuidado, a prazo de validade da máquina vai lá para o resto da vida, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o zelo, né? Isso seria o zelo do equipamento em si. Se o funcionário não cuida, se o próprio dono não sabe como proceder e dar um treinamento para o funcionário e para usar o equipamento, você não vai tirar o melhor rendimento da máquina, você vai ter um desgaste muito maior dela, né? E consequentemente vai acontecer quebras assim com rotina, né, cara? Porque eu pego, assim, manutenções de todos os níveis, tá? Hum, E já cheguei em caso, assim, que o pessoal me liga muito, eu tenho muita indicação por telefone, daí eu faço muita consultoria pro pessoal, assim, no telefone, né? O atendimento no telefone. Ah, o que aconteceu e tal. E tem cliente que nem sabe que tem que lubrificar os anéis de borracha, os anéis vedantes, da onde, conforme o tipo de equipamento. Ah, nunca ninguém me falou, veio o técnico da própria fábrica e não me orientou sobre isso. Então, assim, bem complicado essa área. né? Ô, Peter, uma outra pergunta aí, cara. A parte de infraestrutura aí para quem está começando aí numa sorveteria, qual que é a dica aí que você dá pro pessoal, né? Assim como você me ajudou lá 5 anos atrás, assim, quando você visitou lá a gelateria pela primeira vez, fala aí pro pessoal, assim, qual que é a dica que você dá, né? Da parte elétrica, da parte hidráulica, né? Que a gente precisa mexer bem lá. Na verdade, assim, o importante de tudo, primeiro, quando for fazer aquisição das máquinas, porque o pessoal faz o contrário, compra primeiro as máquinas, porque vai fazer o curso, conforme a região que tá, se empolga, compra as máquinas e depois vai procurar o ponto. Daí o que acontece? Aí vai ter aquele problema. Ah, mas eu comprei uma máquina trifásica, onde que eu vou ligar não tem trifásico. Ah, mas a máquina é condensação a água. Ele não sabia, ele achou que era só chegar e colocar a máquina e ligar. Aí tem problema com a torre, tem lugar para instalação. Então, assim, o primordial de tudo é que aonde você vai comprar, por exemplo, a tua máquina, né?
a região que você comprar, primeiro, vê se tem um técnico, né, no caso, um técnico autorizado da marca, tá? Já é o primeiro passo. Segundo, entrar em contato com o técnico ou até por indicação da região de algum técnico que já trabalha na área, que já tem experiência, é mais fácil pagar uma visita técnica para ele lá orientar do que fazer tudo primeiro e depois ter que quebrar e refazer tudo de novo. Eu já tive que refazer serviço depois de pronto. Então, avaliar, ver certinho, entrar em consenso, porque normalmente, às vezes, como a empresa vai ter que fazer toda uma parte civil, toda uma parte estrutural da obra, ou até mesmo vai ter um engenheiro, arquiteto responsável, então conseguir conversar, né, com o pessoal que é técnico, com o pessoal da engenharia, da elétrica ou da engenharia civil, para poder pegar as informações, porque essa parte de máquinas para sorvete, elas têm os seus pontos específicos, como tem que funcionar, como que tem que circular, e você vê, a gente tivemos aquela vez a instalação lá da tua sorveteria, que eu dei orientação até para o pessoal da engenharia, mas o pessoal da engenharia lá resolveu fazer do jeito deles, que prejudicou o nosso desenvolvimento depois. Então, essa parte é bem importante, né? Os dois problemas que a gente normalmente tem primeiro, a parte de instalação da torre, normalmente, e o segundo é a parte elétrica, né, cara? Que o pessoal esquece que é bem importante e às vezes você não tem essa estrutura de elétrica, né? Tem que ver se passa o trifásico na rua, né? Que é importantíssimo isso aí, né? Sim. E Peter, fala um pouquinho aí de como é que funciona aí a parte de produção, a parte de instalação aí para quem tem loja em shopping, quem quer abrir em shopping, quem quer trabalhar com quiosque nesse mercado de sorvete. Como é que é essa parte de infraestrutura aí? O que precisa ser feito? Já a do shopping é um pouco mais complexo, né? Porque quando você tem um imóvel que você acaba locando ou até mesmo comprando para fazer essa estrutura para montar a gelateria, você tem um pouco mais de recurso mais acessível da tua parte. Já do shopping, eles oferecem lá o ponto lá, né, da loja que você está montando ou do quiosque, e só que às vezes é bem limitado, porque no shopping a gente tem umas características que a tensão é 380, a maioria dos shoppings, pelo menos aqui em Curitiba, e às vezes você não encontra essas máquinas em 380. Aí você tem que utilizar o transformador, tá, para poder utilizar numa máquina que é 220, que daí você vai ter um transformador abaixador, que você vai pegar a tensão de 380 e abaixar para 220, ou o inverso, né? Você tem que ver, essa estrutura é bem importante, porque o shopping, por ser uma demanda grande, você tem essa dificuldade da tensão que implica muito na compra das máquinas, né? E lógico, falar em produção de sorvete em linha artesanal ou gelateria para você fazer no shopping é mais complexo, porque lá você não tem tanto recurso para instalação da torre de arrefecimento, E não que é um adianta instalar conjunto para fazer a. Opa, pode continuar aí, Peter. Acabei te atrapalhando aí. Então, qual que é a pergunta, Renato? Que assim, a gente pode usar aquela produtora também refrigerada a ar, né? Você tinha comentado uma vez comigo. Isso, que na verdade, assim, a 90%, podemos considerar assim, as máquinas que têm produção grande voltada com o sistema de arrefecimento à água. Já existe uma outra possibilidade, que é a condensação a ar. Só que normalmente tem números de máquinas menores no mercado e também em questão de demanda de capacidade também não é tão grande. E em contrapartida, a gente tem essa deficiência do ar quente que ela gera dentro do ambiente, né? Então tem o barulho do ventilador, que é um barulho um pouco alto, ele dá
para mais de 80 decibéis, então, conforme o local atrapalha. E também tem essa dificuldade do ar quente, né? Existe, né, esse recurso, mas aí tem que ser muito bem analisado para fazer a aquisição e compra desse equipamento, né? E no shopping não é qualquer lugar, né, que a gente pode instalar uma torre de resfriamento, né? O shopping, às vezes, se você tiver, por exemplo, no meio do shopping, onde que você tem lojas, né? Nessa parte de cima, você não consegue passar essa tubulação, né? Para fazer interligação de máquinas. E a mesma coisa na parte que você for trabalhar para o subsolo, né? Normalmente o shopping ele tem uma norma e você tem que, às vezes, colocar esse tipo de equipamento na sala de máquinas, onde tem os ar-condicionado, central, tudo. E às vezes a demanda fica muito fora, sabe? Às vezes você vai ter lá uma tubulação lá 80, 70 metros para você passar essa tubulação para interligação de máquinas que não tem nem lugar físico para você passar e também o custo-benefício fica muito alto. Tá certo, tá certo. Ô, Peter, fala um pouquinho aí das marcas nacionais, a diferença entre a nacional e a importada. Dá uma opinião sua aí se vale a pena a gente investir em máquinas nacionais ao invés das importadas. Manutenção também, né? Como é que é isso aí? Se quebra muito as nacionais, se é verdade esse mito aí. Na verdade, sim. Máquinas, todas elas quebram, tá? O pessoal às vezes fica falando, mas eu quero comprar uma máquina que não dê problema. Não, problema vai dar, porque hoje a gente tem muito equipamento que é a demanda, principalmente de software e parte de acionamento é bem eletrônica, tá? E então todas dão problema. Lógico que a maioria que dá problema nessa parte eletrônica é mais por causa da parte de instalação, aterramento, né? Essa parte tem que ser bem cuidada para evitar os problemas eletrônicos, tá? Queda de energia dá muito problema em máquina, mas referente em produção, lógico, tem marcas que têm mais nome no mercado, das importadas, como assim as nacionais. Mas a parte estrutural da máquina, que é compressores de refrigeração, né? Essa parte, normalmente, elas são o mesmo fabricante que tem importado tem o nacional, entendeu? Os compressores em si são todos eles importados, né? E são de nomes de fabricantes assim que tem já tempo no mercado, né? Bitsen, Copland. Então essas marcas aí, Bristol, né, Eugene, Embraco, então são marcas que já são renomadas no mercado que tanto tem no importado, nas máquinas importadas, quanto nas nacionais. Então, assim, o que difere um pouco as importadas é a questão da tecnologia que vem embarcada um pouco mais, porque agrega melhor rendimento, mas tem muita máquina nacional que é boa, que funciona bem também. E agora vamos falar aí das máquinas usadas aí, Peter. O que o pessoal tem que olhar para comprar assim uma boa máquina usada? Qual que é a avaliação que as pessoas têm que fazer quando busca esse mercado aí? Cara, falar em máquina usada é bem complexo, porque o problema da máquina usada é tempo de uso, tem que levar em consideração, porque tem alguns modelos de máquinas que em si a estrutura, a construção dela, ela oxida, né? Não são cilindros de inox na parte externa e tal. E a gente tem nas máquinas usadas muito problema de desgaste de compressores e também problema de vazamento de gás, né, cara? Acho que o maior problema que a gente tem hoje em equipamento é o problema do vazamento de gás. Porque esse é o maior vilão que o pessoal compra uma máquina, hoje ela está funcionando legal, dali um mês, dois, conforme a situação,
vaza-se o gás refrigerante e daí a máquina pode estar impecável, mas não funciona, entendeu? Então, o problema que eu mais pego é referente ao vazamento de gás, principalmente para máquinas usadas, né? Então já tem desgaste de tubulação, tem fadiga de vibração, né, do próprias tubulações, conexões, né, oxidação do cilindro, ferrugem, que acaba furando, né? Então, eu acho que o maior problema das máquinas usadas quando você compra é referente a esse problema. Lógico que eu já peguei máquina nova com problema de vazamento de gás. E era problema de fabricação também, né? Então, a máquina usada, cara, tem que tomar um cuidado pleno e comprou uma máquina, você tem que revisar. Esse negócio, se você... Todo mundo escuta falar assim, não, a máquina tá perfeita, eu acabei de revisar, tá boa. Quando você abre o equipamento e vê por dentro, não é essa a realidade, entendeu? É melhor pagar uma avaliação antes, né, Peter? Manda um técnico lá para fazer uma avaliação da máquina, né? Ao invés de ficar comprando só no escuro, né? Ah, sempre, né? É sempre bom ter um técnico de confiança para você levar lá, avaliar a máquina, tá? E assim, sempre que comprar um equipamento, você tem que fazer um contrato, né? Colocar dentro desse contrato a compra que você está fazendo, que a lei do consumidor já está aí também para poder amparar, mas fica o dito pelo não dito. Aí eu já peguei as duas situações. Peguei o pessoal que já vendeu o equipamento realmente com defeito, e sabia disso, que é um defeito oculto. Isso tem como, perante a justiça, você poder cobrar os direitos do equipamento quando ele foi vendido com esse problema e a pessoa até sabia e causou um dano para a pessoa, que isso é complicado, porque daí ela vai ter que ressarcir, quem vendeu ressarcir a pessoa, porque eu já tive caso de pessoal alugar ponto, tudo, comprar matéria-prima e fui botar a máquina trabalhar e realmente ela não funcionou. Aí chega lá, tem Opa. Alô? essa, Hum. essa dificuldade, né? Então, assim, pega um técnico, vai lá ver, faz um contrato com a pessoa, olho no olho, ó, tô pagando isso aqui e tal, né, certinho. Normalmente, eu já peguei caso das pessoas não ter experiência de estar mexendo com a máquina realmente está boa, não tem defeito nenhum, e o pessoal que compra não sabe utilizar, porque é a primeira máquina e tal, e acaba ocasionando um defeito no equipamento, depois quer pedir garantia para a pessoa que vendeu. Então, tem os dois lados, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão acaba você tendo um problema, né, cara? Ninguém quer ter problema. Normalmente o pessoal quer pegar uma máquina, quer botar para funcionar, mas o treinamento é bem importante de quem está vendendo a máquina para passar para a pessoa que está comprando, e a pessoa que está comprando também tem que ter a cautela de ter um técnico lá avaliar, ver tudo certinho, para que também não tenha nenhum problema futuro. Legal, Peter. Peter, só para não ficar muito tarde aí para você, eu sei que você ainda vai continuar trabalhando aí. Uma última pergunta aí, Peter, sobre a economia de energia, cara. Você tem alguma sugestão que a gente pode fazer lá na nossa produção para tentar economizar aí com a energia que tá o olho da cara, né? E a tendência agora é aumentar mais ainda por causa aí dessa crise aí que a gente está passando? Bom, Renato, lógico, as máquinas normalmente elas são de um porte, né, de gasto de energia um pouco grande, mas na verdade, assim, as máquinas de sorvete em si é engraçado porque elas não passam pelo regime, pela norma do Inmetro, por exemplo, entendeu? Você tem peças que foram passadas por o Inmetro, por exemplo, motor elétrico. O motor elétrico já tem norma, tal, passa pelo Inmetro. Só que daí o fabricante compra esse motor, por exemplo, elétrico, coloca lá. Aí ele vai comprar um compressor de refrigeração, vai colocar lá. E daí ele vai construir um equipamento.
Só que esse equipamento em si dele não foi analisado e não foi passado pelo Inmetro, por exemplo. Então você não tem nenhuma referência que poderia dizer qual seria a classificação desse equipamento em questão energética. Que nem a gente, por exemplo, você vai comprar uma máquina de lavar. Você vai lá na categoria, tem A, B, C e D. Então, na categoria A, você sabe que ela tem o melhor desempenho, gasta menos energia, né? Isso não acontece com as máquinas de sorvete, infelizmente. Todo fabricante de máquina de sorvete, eu não vi nenhum hoje que saia normatizada pelo Inmetro e que tenha um selo de economia sobre o gasto energético. Mas, assim, em si, as máquinas de sorvete, elas têm o gasto maior quando, ao longo do tempo, vai desgastando bastante a espátula de sorvete, tá? O É? raspador. Então, ali que você acaba perdendo muito em questão de economia, porque você começa a bater o sorvete quando a máquina é nova, você vê que ela demora, um exemplo, em média aí 8 minutos, 7 minutos. E com o tempo vai vendo esse desgaste da própria máquina e a pessoa não vai se dando conta que o sorvete vai demorando um pouco mais, entendeu? E ali é onde que vai consumindo uma energia que ele não está prestando muita atenção. Questão de estocagem também, freezer, né, câmera fria. Então, tá tudo relacionado com vedação, com parte de manutenção preventiva dos condensadores, que acabam sujando com o tempo, né? A torre é importante também, porque a torre, a água vai ficando mais suja, vai aumentando a temperatura de condensação do equipamento. Então, você vai somando aqui, vai somando ali, você vai vendo que a temperatura dos equipamentos começa a trabalhar mais quente, onde que vai aumentando o consumo energético. Pô, que legal, cara. Eu não sabia disso, não. Foi? Eu não sabia disso, não, cara. Bom saber aí. É complicado, essa situação é mais crítica aí, né? Legal, legal. Ô, Peter, então, só para finalizar aí, cara, deixa o seu contato, seu nome, fala aí se você atende o Brasil inteiro aí, se o pessoal lá do Nortão quiser falar com você aí, se você quiser deixar seu contato aí, fica à vontade aí, cara. Não, tranquilo, Renato. Na verdade, sim, eu sou autorizado de várias marcas de equipamentos, né? Tanto importado quanto nacional, né? Eu tenho uma empresa que é aqui em Curitiba, né? Ela se chama Engetec Master. A gente atende aí todo o Brasil aí, sempre damos consultoria aí, principalmente para o pessoal de fora que tem dificuldade, né, sobre informações de máquinas, equipamentos. Então, às vezes uma simples conversa, né, por telefone, que nem eu tenho com muitos clientes, eu acabo tirando muitas dúvidas e acaba resolvendo um problema que não precisa nenhum técnico ir lá, entendeu? O próprio cliente às vezes consegue resolver uma situação que nem muito acontece aqui quando o pessoal me liga de máquina soft, diz que estava funcionando e tal. Então, às vezes é um fusível que queimou, um disjuntor que desarmou, um térmico, que a gente consegue dar essa orientação por telefone, né? Então, o meu número aqui, né, para contato é 41, né? 99981-4633. Se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser me ligar, quiser saber sobre instalação, eu também tenho bastante vídeo que eu faço das máquinas que eu instalo, sobre a parte de testes e tal, de avaliação, quando eu faço revisão de equipamento, torre de aquecimento também, como é que funciona, tudo certinho. O pessoal fica à vontade aí, pode entrar em contato aí para tirar as dúvidas quando precisar. Legal, Peter, legal. Cara, eu queria agradecer aí mais uma vez sua ajuda aí, né, cara? Você sempre me ajuda aí nessa longa jornada aí que a gente tem junto. E queria agradecer, cara. Muito obrigado mesmo aí pela disponibilizar aí seu tempo aí. Eu sei que você vai trabalhar ainda, né? Obrigado mesmo aí, Peter. Bom, cara, bom trabalho aí, tá? E bom descanso aí. Não, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos aí. Boa noite, Renato. Obrigado aí. E a hora que o pessoal precisar aí, tem meu telefone aí que eu deixei o contato aí.
estamos à disposição aí para poder atender da melhor forma possível aí o pessoal que tenha dificuldade, que tiver dúvida, pode entrar em contato a hora que for, não tem problema não. Legal, então, Peter. Valeu, cara. Valeu, um abraço, Renato. Abraço. Pessoal, você viu que como é importante ter um bom técnico aí, um cara assim que você pode contar em qualquer horário aí. Ó, 10h30 da noite o cara tá trabalhando lá, tá ajudando um sorveteiro aí para ter venda amanhã, né? Bom, galera, é o seguinte, então, essas 10 lives aí, queria agradecer muito aí para quem participou, né? Para quem quis escutar um pouquinho aí da minha história, né? Das dicas aí que eu pude dar. Me segue então, tá, pessoal? Eu tenho meu canal no Instagram, meu Instagram, que é Renato Niwa, e o YouTube, que é Renato Niwa Sorveteiro Empreendedor. Lá eu vou continuar com algumas dicas aí que pode ajudar vocês aí, sorveteiros ou futuros sorveteiros, né? A, a ter uma melhor gestão aí da sua sorveteria. Tá legal, pessoal? Bom, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite e a gente se vê na próxima aí.